frente desta obra, olhando para cada rostinho dessas ovelhas, para cada uma que foi alcançada, não por nós, mas por Deus. Maria Madalena era uma mulher que a própria palavra começa a narrar a história dela, como alguém que tinha 7 demônios. Não foi uma história fácil de ser narrada, porque como a palavra começa a falar das outras mulheres, começa a dizer que era esposa de alguém, começa a dar novos títulos, mas para Maria Madalena começa a narrar a história dela como alguém que tinha 7 demônios. Era um passado difícil, era um passado onde Maria passava na rua, sempre alguém olhava para ela e dizia: lá vai a endemoniada, lá vai a possessa, lá vai aquela mulher que traz com ela um espírito maligno. No caso dela não era um, era 7. O lugar onde Maria morava era um lugar muito rico, era uma capital, era um lugar que era lugar de príncipe, lugar de rei, era um lugar onde tinha um molho muito conhecido, que lá era importado para todos os lugares. Com certeza, se fosse dar uma festa, jamais Maria seria convidada para estar ocupando o lugar daquela festa. Mas o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, chegou um dia na cidade de Maria e foi ao encontro dela. Ele não foi ao encontro dos príncipes e nem ao encontro dos reis. Ele foi ao encontro de Maria Madalena, a que tinha 7 espíritos imundos. E ele marcou um encontro com ela naquele dia e mudou toda a história de Maria Madalena. E quando Jesus chega na minha vida e na sua vida, não tem como nós percorrermos os mesmos caminhos de antes. Quando ele chega na minha vida e na tua vida, tem que haver transformação, tem que percorrermos caminhos novos, tem que caminharmos por novas fontes. O nosso caminho tem que ter um caminho diferente, de alegria. As pessoas têm que olhar para mim, para você, e têm que ver Jesus em nós. E o que eu achei lindo na vida desta mulher, que quando ela encontrou Jesus, ela transformou a vida de muitos. Sabe, um sacerdote, ou foi um papa, eu não lembro, ele fez ali a união de 3 Marias em uma só. Mas Maria de Betânia não é a mesma Maria Madalena. São 2 Marias diferentes. A Maria de Betânia não é essa Maria Madalena. Maria de Betânia é a Maria irmã de Marta. Maria Magdala é a Maria Madalena. Essa mulher que a Bíblia só fala dela sobre uma discípula, que quando foi liberta, ela passou imediatamente a seguir Jesus. E não pense, pelo fato dela seguir Jesus, ela não foi julgada. Foi sim, igreja. Porque uma discípula que seguia Jesus com os discípulos, ela era julgada, porque Jesus tinha 12 discípulos. E qualquer mulher que ousasse seguir a Jesus para servi-lo, ela era julgada, porque tinha ali muitos discípulos. E qualquer mulher que fosse servir esses discípulos, elas eram caluniadas e julgadas. Mas nem por isso
Maria Madalena se preocupava. O que ela se preocupava era ser fiel a Jesus e a sua obra. Ela ia diante de Jesus. Quando Jesus ia para uma cidade, Maria e as outras seguiam adiante de Jesus para preparar o caminho, para preparar ali o lugar que eles iam ficar, para o lugar que eles iam dormir, para a comida que ia ser feita naquela cidade. Sabe, quando nós procuramos servir a Deus com fidelidade, sempre vai se levantar alguém para levantar calúnias ao meu e ao teu respeito. Mas a fidelidade de Maria Madalena ia adiante das calúnias. Não importa aquilo que levantarem contra a minha vida e contra a tua vida. O que importa é se eu e você estamos sendo fiel a Deus. Mas se nós estivermos sendo fiel, o Senhor vai adiante de nós, quebrando os ferrolhos, aleluia, derrubando as muralhas, quebrando os cadeados, sabe? Mas de todos os evangelhos, o mais que me chamou a atenção foi o evangelho de João. Ele diz assim: chegou, pois, Simão Pedro, que seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E eis que o lenço que tinha sido posto sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. E entrou também o outro discípulo que estava primeiro no sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabia a escritura que era necessário. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria Madalena estava chorando. Fora, pois, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus. E disseram ele: mulher, por que chora? Ela disse: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Ali começou o diálogo. Ela procurava entre os mortos o que estava vivo. E Jesus, ele chegou para ela. Enquanto Jesus falava com ela, enquanto Jesus dirigia a palavra, foi que ela conheceu. Quando Jesus falava com ela, foi que ela conheceu. Quando Jesus disse Maria, eu vi um dia um pai falando sobre essa palavra, um pastor. E ele disse que ele conseguiu lembrar quando ele falava na barriga da sua esposa, quando ele falava com seu filhinho, na barriga, alisando a barriga da sua esposa. O seu bebê pulava de alegria no ventre da sua mãe. No ventre, o bebê pulava quando o pai falava. E Maria, ela só conseguiu, aleluia, entender que era Jesus, quando Jesus falou Maria, aleluia. Quando Jesus estava ali caminhando, ela estava com seus olhos tão embaçados de chorar, que ela não conseguiu ver que aquele que estava à sua frente era Jesus. Mas quando Jesus falou, ela conseguiu entender que era Jesus. Ei, quando é que nós vamos estar sensível para entender quando Jesus fala conosco na madrugada?
Esse óculos é embaçado, acho que não é mesmo. Quando é, igreja, que nós vamos entender, quando Jesus está falando, já é a hora de se levantar para dar os primeiros passos na ministração da palavra. Quando é a hora que nós vamos entender que o ministério está à porta, que Deus já quer te usar, e você tem que estar preparado, você tem que estar na porta. Aleluia. Sabe, quando Jesus disse, filha, você tem que estar preparada para o ministério. Eu estava numa condição que não podia estar pregando, pois eu não era batizada, eu não era casada, eu não podia estar no altar do Senhor. E o Senhor dizia, filha, eu tenho pressa, eu te chamei para missionária e eu não estava preparada. E ali o Senhor foi trabalhando no vaso, o Senhor foi quebrando o meu esposo, porque o Senhor tinha pressa no ministério. Maria Madalena não foi diferente. O Senhor, Ele quebrou ela. O Senhor transformou esta mulher. O Senhor libertou ela da opressão maligna. E ela se levantou e se tornou discípula. E a primeira transformação de Maria foi extraordinária. E sabe, o segundo passo de Maria foi a fidelidade. Porque quem é transformado se torna fiel em tudo. Maria, ela era fiel ao seu chamado. Jesus chamou ela para seguir, junto com Susana, junto com Joana e outras Marias. Porque aqueles discípulos, aqueles apóstolos, eles tinham uma obra a fazer. E eles tinham que se alimentar. Para isso, tinha os discípulos para fazer todo aquele trabalho. Eles seguiam de cidade em cidade. E as discípulas de Jesus faziam esse trabalho na alimentação e no preparo de todo aquele trabalho, de cidade em cidade. Seguia Madalena junto com as outras irmãs. E assim era, de cidade em cidade, fazendo o ídolo do Senhor. Porque fazer o ídolo do Senhor, igreja, não é só no altar. Fazer o ídolo do Senhor é deixar uma palavra para um irmão na rua. Fazer o ídolo do Senhor é evangelizar. Fazer o ídolo do Senhor é limpar a igreja. Fazer o ídolo do Senhor é amar o irmão. Fazer o ídolo do Senhor é dar um abraço, amigo. Fazer o ídolo do Senhor é até estar no trabalho do som, como o diácono Mateus. Ela foi fiel em tudo. Quando Jesus foi crucificado, Maria Madalena estava lá. Jesus ali, sendo crucificado, todos os discípulos, menos João, correram, fugiram, se esconderam, mas Maria Madalena estava lá. Na hora em que todos fugiram, Maria Madalena não fugiu. Maria, mãe de Jesus, era normal ela estar lá. Porque a mãe, a nossa mãe, ela fica conosco até dentro do fogo, se for preciso. Mas Maria Madalena, ela era só uma discípula. Mas ela foi fiel em todo o tempo. Quando, naquele momento ali do sepulcro, quando o lenço estava dobrado lá, quando a evidência de que Jesus tinha ressuscitado, Pedro viu, os outros discípulos viram, eles acreditaram, a evidência estava ali.
eles foram embora. Mas Maria, ela permaneceu. Ela não quis só ver a evidência, ela queria ver a prova, ela queria ver o Senhor, porque ela não estava querendo ver só a evidência, ela queria ver o Senhor Jesus. Porque a sua fidelidade estava além da evidência, ela queria ver mesmo, era o seu Senhor. Ela estava provando a fidelidade do Senhor Jesus. E ela teve o privilégio de ouvir o Senhor dizer: Maria, oh glória, Maria. Ei, você tem o privilégio de ver o Senhor Jesus ressurreto, clamando o seu nome em alto tom. Aleluia. Tem um privilégio maior do que esse? Você vê o Jesus, o seu Salvador, aleluia, em primeiro lugar na terra, clamando em alta voz o teu nome. Você já imaginou? Valneci. Jesus ali gritando: Valneci, aleluia. Mas ele vai gritar. Mas naquele dia, naquele instante, foi Maria, a Madalena, aquela que tinha 7 demônios. Glória a Jesus. Então, o segundo ponto de Maria Madalena foi a fidelidade. E por causa dessa fidelidade, ela teve esta dupla honra, igreja. Por causa dessa fidelidade, o Senhor honrou ela. O Senhor deu a ela esse privilégio dela ser a primeira pessoa que ele apareceu a ela em primeiro lugar. Então, não importa, igreja. O Senhor hoje está falando para mim e para você. Não importa qual é o meu passado. Qual foi o teu passado? Qual é o teu chamado? Se é para ser levita, se é para ser um pregador desta obra, não importa qual vai ser o tempo, se vai ser esse ano, se vai ser no próximo ano, o importa é se você se preparar para o que o Senhor tem contigo nesta obra. Não, se não é para hoje, se não é para amanhã, mas o que importa é se você vai se preparar para ser usado neste lugar. Aleluia. Maria Madalena, ela aprendeu que se ela fosse fiel, ela ia receber a honra. Aleluia. O Senhor, Ele nunca deixou de honrar quem foi fiel a Ele. Davi, ele foi fiel a Deus. E Deus honrou Davi, dando a ele a descendência do Messias. Aleluia. Mesmo Davi sendo falho, mesmo Davi sendo imperfeito, Deus deu a ele a descendência do Messias. Aleluia. E Deus, Ele quer dar a mim e a você uma descendência abençoada. Maria Madalena, ela poderia ter perdido toda a sua vida naquela cidade chamada Magdala. Ela poderia estar ali desonrada. Quem ela pensa que é para andar com Jesus, aquele que faz milagre? Quem ela pensa que é? Ela é uma que foi liberta, salva, transformada e honrada pelo Jesus de Nazaré. Quem você pensa que é, Rodrigo? Você é o que foi salvo, liberto, honrado e ungido pelo Jesus de Nazaré. Qualquer um de nós aqui, se quiser ser salvo, liberto,
honrado e limpo pelo Jesus de Nazaré será. Mas para isso tem que deixar o pecado, o mundo e tudo que nele há. Mas deixar mesmo para trás e nunca mais olhar para ele. Porque o mundo nos atrai, mas Jesus nos liberta. O mundo nos chama, mas Jesus nos ajuda a nos manter de pé. Sabe, igreja, eu fui alcançada por Jesus quando meu Mateus tinha 8 anos. Hoje ele tem 23 anos. Eu fui para Jesus através do meu filho, que me levou para Jesus. E eu tive muitos motivos para olhar para trás, mas eu nunca olhei. Mas eu peço todo dia a Deus para eu nunca olhar, porque eu sei que cada um de nós podemos tropeçar, né? Porque todos nós somos falhos e temos capacidade de olhar para trás. Ninguém aqui é perfeito e nenhum de nós somos super-crentes. Todos nós somos falhos e somente o sangue de Jesus é que nos mantém de pé. Quando Deus traz algo na nossa vida, é para o nosso crescimento. Porque foi através daquela situação que Deus me alcançou e me tornou uma serva dele. Porque nada na nossa vida, igreja, acontece por acaso. Tudo que vem na nossa vida é para o nosso crescimento, é para nos tornar forte e é para nos fazer mais próximos de Deus. Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo, né, Lúcia? Às vezes vem uma situação na nossa vida que nós dizemos: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, será que eu mereço essa situação? Porque isso veio na minha vida de tal forma que me machucou. Mas isso veio para o teu crescimento, acredite. Isso veio por causa da obra que Deus tem contigo. Isso veio para que você entendesse o teu chamado. Oh, aleluia. Sacandra macho, graça a mim. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Pai, toca nos corações, Senhor, esta noite, para que tantos que estão aqui nesta noite, que ainda não tenham chamado. Oh, Espírito Santo, como tu tocasse, Senhor, na vida de Maria Madalena, Senhor. Toca, Pai, na vida dos obreiros desta igreja. Toca na vida, Pai, das discípulos que aqui se encontram. Aleluia. Oh, Espírito Santo, vai ao encontro